No ano de 2018, a cidade de Frederick, no Colorado, entra em alerta. Uma mulher e suas duas filhas simplesmente desaparecem dentro da sua própria casa, sem que a polícia pudesse imaginar o que havia acontecido com elas. Mas, na verdade, o verdadeiro monstro da história estava muito mais perto do que eles imaginavam. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a 11. Hoje eu vou falar para vocês do caso da família Watts, que é um caso bem triste, bem pesado. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante aqui na divulgação. As minhas redes sociais vão aparecer pelo vídeo, então me segue por lá também, que eu tô sempre postando alguma coisa diferente. Agora chega de enrolação, se ajeita no sofá e bora pro vídeo de hoje. Shannon Catherine Watts nasceu no dia 10 de janeiro de 1984. Filha de Frank Ruzick e Sandra Ruzick, tinha um irmão mais novo chamado Frank. A Shannon era uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, mas aos seus 26 anos de idade ela foi diagnosticada com lúpus, então isso acabou afetando a Shannon, que ficou um pouco balançada com tudo isso. Ela acabou deixando seu emprego, enfim, ela começou a enfrentar uma fase meio difícil depois dela ter sido diagnosticada com lúpus, e nessa fase que ela estava triste e tudo mais, ela conhece Chris Watts em meados de 2010. Christopher Lee Watts nasceu no dia 26 de maio de 1985. Eles se conheceram pelo Facebook, eles tinham amigos em comum, onde Chris mandou um convite para ela, e depois de se tornarem amigos na rede social, a Shannon acabou não dando muita bola para Chris, ela não conversava com ele, enfim. E o Chris foi bem insistente, paciente ao se aproximar dela, até que a Shannon resolve então dar uma chance para ele e se aproximar, e ambos então começam a trocar mensagens por ali. Eles se conheceram pessoalmente e tudo fluiu super bem para o casal. 2 anos após se conhecerem e começarem um relacionamento, eles se casam no condado de Mecklenburg no dia 3 de novembro de 2012. O casal então adquiriu um imóvel na cidade de Frederick, no Colorado. O clima da cidade seria um ponto positivo para Shannon, que ajudaria com seus sintomas do lúpus, além de ser um ambiente super aconchegante, ser uma cidade muito bonita, e eles ficaram completamente apaixonados pelo lugar. Eles então compraram um imóvel na cidade, bem espaçoso, com 5 quartos, e a primeira filha do casal, Bella Mary Watts, nasceu no dia 17 de dezembro de 2013. E em 2015 nasce a segunda filha do casal, a Celeste Catherine, que eles chamavam de Cici. Ela nasceu no dia 17 de julho de 2015 e no mesmo ano, Chris e a Shannon entram com um pedido de falência. O casal tinha cerca de 448 mil dólares acumulado em dívidas. Enfrentando então problemas financeiros, a Shannon começa a trabalhar na sua casa. Ela começa a trabalhar com vendas para a empresa chamada Level. O Chris Watts ele começou a trabalhar em uma empresa petrolífica chamada Anadarko. A Shannon era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, enfim, isso ajudaria ela com as suas vendas, já que ela trabalhava em casa. Então era comum ela compartilhar diversas coisas com seus seguidores, enfim, ela sempre ressaltava o quanto o Chris era um ótimo marido e um ótimo pai para suas filhas, sempre elogiava ele para todos os seus amigos e familiares, enfim. E quem via a família Watts nas redes sociais nem podia imaginar que a base dos Watts não estava tão firme assim, e que o casal já vinha discussões e desconfianças por parte da Shannon. Como ela trabalhava com vendas, como eu falei para vocês, ela compartilhava diversas coisas nas redes sociais, até mesmo para que sua família também pudesse acompanhar como era a sua rotina. Meses antes do ocorrido, a Shannon dá a notícia aos seus seguidores sobre sua terceira gravidez. Ela veste uma camiseta, então, mostrando para o Chris que ela estava grávida, e ela filma a reação do Chris, que ali no momento, em frente à câmera, parecia estar super feliz com a notícia que eles teriam mais um filho. Durante o processo da gravidez da Shannon, os amigos próximos dela, enfim, sabiam que nem tudo estava indo muito bem para o casal. A Shannon confessa que o marido estava estranho e distante e que ela estava tendo algumas desconfianças do Chris. No mês de julho, a Shannon fez uma viagem de 5 semanas para ver sua família e a família do Chris na Carolina do Norte, mas ela viaja apenas com as filhas, já que o Chris precisava trabalhar, então ele fica na cidade de Frederick enquanto a Shannon viaja com as suas filhas. Nessa viagem, as desconfianças da Shannon ficam ainda maiores. Ela sempre mandava mensagem para o Chris, que respondia de forma fria ou demorava muito para responder. E durante uma noite, nesse tempo em que ela estava viajando, que ela estava na Carolina do Norte, a Shannon percebe um pagamento, um valor alto para uma pessoa só, era uma compra era um pagamento em um restaurante. Então ela questiona o Chris sobre o valor alto que havia sido gasto.
em um restaurante, mas ele disse que havia ido assistir um jogo e depois havia ido jantar e não falou mais nada para Shannon. Durante essa viagem, teve um outro ponto também complicado sobre o Chris e a Shannon, relacionado a problemas com a família do Chris. Houve um desentendimento entre eles e a Shannon cobra do Chris alguma atitude, enfim, então ela acaba dizendo algumas coisas para ele que não parecia esboçar muita importância sobre o ocorrido, o que acabou gerando uma tensão entre os dois. Após retornar da Carolina do Norte e a sua rotina de trabalho, a Shannon faz uma viagem para o Arizona a trabalho, dessa vez com a sua melhor amiga e também parceira de vendas, chamada Nicole. No dia 12 de agosto, as duas viajam para o Arizona enquanto Chris cuida de suas filhas, mas durante essa viagem, a Nicole, a amiga da Shannon, ela percebe o comportamento estranho, que a amiga parecia estar cansada, enfim, ela estava meio desanimada, e ela, preocupada, questiona a Shannon se estava acontecendo alguma coisa, se estava tudo bem, mas ela apenas diz que estava cansada. Na madrugada do dia 13 de agosto, a Nicole deixa a Shannon na porta da sua casa, exatamente às 1h13 da manhã, onde a câmera de segurança da casa dos Watts captura a imagem da Shannon caminhando com uma mala e entrando em sua própria casa. Já na manhã do dia 13 de agosto, a Nicole, amiga da Shannon, ela liga para a Shannon. Ela havia ficado preocupada, enfim, por ter visto a amiga cansada, desanimada, mas a Shannon não responde às suas ligações e nem às suas mensagens. Ela então fica mais preocupada porque ela sabia que a amiga teria uma consulta obstétrica naquele dia, mas as preocupações de Nicole aumentam ao perceber que a amiga não havia ido à sua consulta, não respondia às suas mensagens e também não atendia nenhuma ligação telefônica. Após diversas vezes que ela ligou, enfim, que ela mandou mensagem a Nicole, então ela resolve ir até a casa da amiga. E quando ela chega lá, não havia nem sinal da Shannon ou das meninas. Ela bate na porta, chama e nada, chama a amiga e nada, não havia sinal da Shannon nem das meninas na casa. A Nicole, então, ela vai até a garagem e observa que o carro da Shannon com as cadeirinhas das meninas estavam na garagem. Naquele momento, achando tudo muito estranho, enfim, a Nicole liga para o Chris, que ele estava trabalhando, dizendo que não conseguia falar com a Shannon e que iria chamar a polícia, porque ela não conseguia falar com a Shannon pelo telefone, ela havia ido à casa, o carro estava lá, não havia sinais nem da Shannon e nem das meninas. E o Chris fala para ela que a Shannon havia falado para ele que iria levar as meninas na casa de suas amiguinhas e que havia visto ela naquela manhã antes de ir ao trabalho. Preocupada ainda, Nicole, ela aciona a polícia que chega ao local por volta da 1h40 e após uma averiguação externa, o Chris Watts chega à sua casa e libera os policiais para fazer, enfim, uma averiguação dentro da casa. Sem qualquer sinal de arrombamento na casa ou qualquer coisa do tipo, eles encontram a bolsa da Shannon com seus remédios e o seu celular. Tudo estava normal na casa, só no quarto do casal que o próprio Chris encontrou a aliança da Shannon sem um bilhete ou carta. O policial que estava fazendo ali a primeira averiguação pela casa dos Watts, ele nota que um dos lençóis de elásticos na cama do casal estava faltando, mas nada é dito ao Chris naquele momento. Shannon Watts e suas duas filhas haviam desaparecido dentro da sua própria casa. Todos estavam intrigados com aquela situação que se tornaria um dos casos mais falados dos Estados Unidos. 24 horas após o desaparecimento da Shannon Watts e nenhuma notícia ou informação de onde elas poderiam estar, naquele momento Chris parecia cooperar com a polícia, com tudo, enfim, que averiguava minuciosamente a casa deles. E uma coisa muito importante foi encontrada: um dos lençóis de elástico que faltava na cama havia sido jogado no lixo, o que chamou a atenção dos investigadores naquele momento. Nesse momento, enfim, enquanto a casa dos Watts, né, estava sendo investigada, enfim, estava cheio de policiais, todo mundo averiguando tudo, um dos vizinhos do Chris, chamado Nathan, disponibiliza as imagens da câmera de segurança da sua casa, que tinha uma visão da garagem dos Watts. Nesse momento, o Chris começa a mudar o seu comportamento, ele fica completamente tenso, enquanto as imagens do vídeo mostram o Chris encostado na caminhonete, né, na garagem. O carro havia ficado parcialmente dentro da garagem e isso era bem visível na câmera do Nathan. E naquele momento, o Chris começa a dar explicações sobre o que havia ocorrido. Ele começa a ficar nervoso e agitado, ele começa a andar de um lado para o outro, colocar a mão na cabeça. No vídeo que tem disponível na internet, dá para você ver o quanto ele ficou tenso no momento em que o Nathan estava disponibilizando as imagens da sua câmera. Faz com que o seu vizinho, Nathan, que tinha disponibilizado as imagens, falar com um dos policiais sobre o comportamento do Chris Watts, que estava diferente do seu habitual. Enfim, ele fala que ele estava nervoso, que ele não agia daquela forma. E pouco tempo depois ali do que eles estavam assistindo as imagens da câmera, o Chris faz um apelo na TV, no canal local. Ele faz um apelo na TV pedindo para sua esposa, para Shannon e para suas filhas voltarem para casa. Depois desse apelo do Chris passar na TV, uma das peças-chave da investigação procura a polícia, Nicole Kessinger, a mulher com quem Chris Watts estava mantendo um caso extraconjugal. Eles se conheceram no mês de junho,
e começaram a manter um caso. Enfim, a versão do Chris Watts que ele contou para Nicole Kessinger era que ele estava se separando da Shannon, mas na verdade o casal não estava prestes a se separar e o casal estava esperando seu terceiro filho. E o comportamento frio e distante do Chris Watts, que estava sendo apontado por Shannon para as pessoas próximas, dizendo que o marido estava estranho e que ela desconfiava que ele estava tendo um caso, estavam certos. Durante a viagem que a Shannon havia feito meses antes para Carolina do Norte, o Chris e a Nicole eles se encontraram diversas vezes enquanto a Shannon viajava com as filhas. A Nicole Kessinger ela cooperou em tudo com a polícia, dando detalhes sobre tudo que estava rolando entre eles, mostrando fotos, enfim, conversas que ela tinha com o Chris Watts. No dia 15 de agosto, a polícia então pede ao Chris que faça o teste do polígrafo. Ele, sem hesitar, ele aceita, mas acaba falhando no teste de polígrafo. A polícia então começa a questionar o Chris, informa que ele havia falhado no teste de polígrafo e o comportamento frio do Watts chamava ainda mais a atenção da polícia. Desde o primeiro dia em que a Shannon e as suas filhas haviam desaparecido, ele não havia derramado sequer uma lágrima. Ele tinha um comportamento frio e calculista. Ele sempre apresentava um comportamento frio diante de toda a situação. E após o Chris ter falhado no teste de polígrafo, os policiais então mudam um pouco a forma de questioná-lo e depois de algum tempo o Chris pede para falar com seu pai. Ali na sala, com seu pai, onde tudo estava sendo filmado, o Chris Watts conta a sua primeira versão da história. O Chris começa a falar que ele não queria mais proteger a Shannon, enfim, ele confessa que havia tirado a vida de Shannon Watts após tê-la visto estrangular as meninas pela babá eletrônica. Em sua primeira versão, o Chris diz que a Shannon havia tido um acesso de raiva após ele ter pedido o divórcio, então ela foi e tirou a vida das suas filhas, e naquele momento, no acesso de raiva, vendo o que a Shannon tinha feito, ele tirou a vida da esposa, após ter confessado ali o seu pai que ele havia tirado a vida da Shannon. Ele conta que ele havia escondido o corpo das filhas em bancos de petróleo e havia enterrado o corpo de Shannon em uma cova rasa próxima ali aos bancos de petróleo onde estava o corpo de suas filhas. A polícia então entra na sala e o Chris dá os detalhes de onde estavam os corpos. Os agentes, diante das revelações de Chris, sabendo que algo estava errado na versão do Chris, então eles não acreditaram na versão do Chris de primeira, já que as pessoas ao redor de Shannon sabiam da dedicação que ela tinha com suas filhas. Então eles continuaram trabalhando, enfim, questionando o Chris sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada do dia 13 de agosto. O Chris Watts então confessa que após a Shannon ter retornado de sua viagem de trabalho, ela havia ido até o quarto do casal, onde ele estava deitado, e ela deitou ao seu lado. E ele confessa para a polícia que o casal havia mantido relações sexuais. E durante a manhã do dia seguinte, o Chris conta a Shannon que estava mantendo um caso e pede o divórcio. O Chris relata que após a discussão, enfim, que os dois tiveram ali, a Shannon diz a ele que ele não iria mais ver os seus filhos. A sua filha Belle, ela vai até a porta do quarto do casal e vê a sua mãe deitada. Então ela pergunta para o Chris o que havia acontecido com a mãe dela. Chris diz a ela que a Shannon não estava se sentindo bem e ele coloca o corpo da Shannon na caminhonete de trabalho e leva as filhas com ele até o local onde esconderia seus corpos. Lá, o Chris tira a vida de suas duas filhas, as sufocando com seus próprios cobertores. Foi condenado a 5 prisões perpétuas sem condicional. Ele também foi condenado a mais 48 anos de prisão por interrupção ilegal de gravidez e 36 anos por 3 ocultação de cadáver. A Netflix ela lançou um documentário sobre o caso American Murder: The Family Next Door, onde vocês vão ver tudo o que aconteceu no caso e como foi o processo da investigação durante o documentário. Enfim, você consegue ver tudo o que realmente estava acontecendo dentro do casamento dos Watts. Então, o documentário é bem completo e vale a pena vocês assistir para conhecer esse caso tão cruel, um caso muito chocante, enfim, tudo que aconteceu com Shannon e suas duas filhas. Realmente assustadora a crueldade de Christopher Lee Watts. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais casos aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.